A usina de Chernobyl, na Ucrânia, é considerado o local do pior desastre nuclear do mundo. Até hoje, o local é lacrado, pois ainda existe um alto risco de contaminação. E é exatamente por isso que, quando a usina foi atingida por um drone russo durante a guerra da Ucrânia, o mundo todo assistiu assustado, pensando nas consequências que isso poderia gerar. Nesse vídeo você confere como foi esse ataque, as consequências dele e o que pode ser feito para remediar o que já foi destruído. Que bom estarmos juntos novamente. Muito obrigado por sua companhia especial. A guerra da Ucrânia vem se estendendo por alguns anos e até o momento não há uma estimativa de que ela chegue ao fim. Durante tantos confrontos, em fevereiro de 2025, o mundo assistiu assustado quando um drone russo danificou a cobertura da usina de Chernobyl. O impacto fez surgir um enorme buraco no teto do reator, além de ocasionar até mesmo um incêndio no local, que levou semanas para ser apagado. Por causa disso, e principalmente por se tratar de um local tão instável, o mundo todo se perguntou: há risco de termos um segundo acidente nuclear? Em poucas palavras, sim, o risco é real, porém não tão alto assim. Isso porque, conforme relatórios, os níveis de radiação, pelo menos por enquanto, permanecem normais. O que o drone russo atingiu foi, na verdade, a parte externa da cúpula construída em 2017, chamada de Novo Confinamento Seguro. Essa parte foi construída como uma espécie de sarcófago para proteger o que há no interior. Ou seja, é quase como uma arca que cobre completamente o antigo reator, selando os resíduos nucleares. O drone russo perfurou a camada metálica exterior sem atingir o núcleo interno, que é onde está todo o material radioativo. Bom, André, isso quer dizer então que o local está seguro e não temos com o que nos preocupar? Sim e não, pois apesar de não existir algum vazamento de radiação confirmado, ainda assim é um risco, pois agora a estrutura está vulnerável. Imagine essa estrutura como um grande cofre que foi atingido. O conteúdo dentro dele segue intacto, mas agora a proteção já não é mais aquela, né? Não é perfeita. Se novos ataques acontecerem na região, as consequências podem sim ser catastróficas. Mas, falando sobre o conteúdo desse cofre, o que ainda há no interior da usina de Chernobyl que mereça a atenção do mundo inteiro? Bom, lá no interior da usina, bem abaixo do sarcófago, como a gente disse, aquela parte de proteção, existe uma massa super radioativa de 200 toneladas de material fundido altamente radioativo, semelhante à lava. Essa massa feita de urânio ainda segue sendo um grande risco e hoje ela está dentro de grandes piscinas de resfriamento, onde a água é bombeada o tempo inteiro para resfriá-la. Caso ocorra uma queda de energia na região, isso não seria um risco imediato, mas ainda assim um risco. O estimado é que, neste cenário, as autoridades locais teriam algumas semanas para agir antes que a água fosse completamente evaporada e o pior ocorresse. A manutenção e o monitoramento dessa usina exigem energia elétrica e condições estáveis, algo que os ataques constantes na região estão sempre ameaçando. E é claro, o medo não é apenas quanto a ataques futuros, mas também aos danos que já foram feitos. O ataque de drones no início de fevereiro deixou um buraco no teto, como eu disse, e que precisa ser reparado o quanto antes. Sobre isso, Eric Schimmelmann, engenheiro que trabalhou no projeto de Chernobyl, disse que não consertar não é uma opção. Um reparo completo pode custar, no mínimo, dezenas de milhões de dólares, podendo facilmente chegar a centenas de milhões. A questão dos valores do reparo é outra grande preocupação, pois, apesar de não termos um preço exato do reparo, uma coisa é certa: é mais do que há disponível no momento, em plena guerra.
Atualmente, o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BERD, possui um fundo emergencial de 25 milhões de euros para a reconstrução da usina, o qual, conforme análise feita pelo próprio banco, não é suficiente. Em nota, eles afirmam: dada a extensão dos danos ao novo confinamento seguro da Unidade 4, espera-se que o custo da restauração seja substancial e exceda em muito os recursos atualmente disponíveis. O custo total pode ultrapassar os 100 milhões de euros. Há também a grande questão de que, caso restaurado, qual a garantia de que isso não vai acontecer novamente? Qual a garantia de que um drone russo não fará um novo ataque ao local, tendo em vista que a guerra continua? Bem, com relação a isso, existem duas linhas. Pois, de um lado, a Ucrânia acusa a Rússia de ter feito um ataque proposital, quase um ato terrorista. Do outro lado, a Rússia acusa a Ucrânia de mentir e nega qualquer tipo de ataque à região. Do lado da Ucrânia, o próprio presidente Zelensky foi quem fez as acusações. Ele diz que, tomando como base o nível de destruição, a Rússia teria lançado drones Shahed contra Chernobyl de maneira proposital, algo que poderia ser considerado, sem sombra de dúvida, como um crime de guerra. Nas palavras dele, o único estado do mundo que pode atacar tais instalações, ocupar o território de usinas nucleares e conduzir hostilidades sem qualquer consideração pelas consequências é a Rússia de hoje. Isso representa uma ameaça terrorista para o mundo inteiro. Bem, mas e quanto à Rússia? Como ela se defende? Como não poderia deixar de ser, a Rússia nega todas as acusações, dizendo não ter nenhum tipo de envolvimento com esse atentado a Chernobyl e que tudo não passa de uma tentativa ucraniana para culpá-los por algo que não fizeram. Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, disse que não se fala em ataques à infraestrutura nuclear, às instalações de energia nuclear. Qualquer alegação desse tipo não é verdadeira. Nossos militares não fazem isso. Bem, qual dos dois estaria dizendo a verdade? Apesar de ambos os lados seguirem acusando um ao outro, fato é que houve um ataque em Chernobyl e que agora o mundo segue observando a situação de perto. Apesar de não haver a radiação vazando, o escudo protetor da região foi comprometido e necessita ser reparado o quanto antes, para evitar que um novo possível ataque agrave ainda mais a situação. Mas, mesmo sem um novo ataque, ainda assim existem riscos. Mesmo que a Rússia não volte a atacar a região, a integridade dessa proteção já foi reduzida, deixando o local vulnerável até mesmo a fatores externos como a água da chuva, ventos fortes, neves ou o desgaste natural. Caso a água da chuva, de algum modo, consiga entrar em contato com o material radioativo que está no interior, as consequências seriam desastrosas. Nas palavras do engenheiro Eric Schimmelmann, projetamos este edifício para muitas contingências, mas não o projetamos para a guerra. Eles não apenas não previram o desenrolar de uma guerra bem ao lado de uma usina nuclear, como também não previram um cenário em que alguém, deliberadamente, lançaria um ataque contra essa usina. Isso é algo que nós podemos dizer que a maioria também não previu. E agora, seguimos esperando o que mais pode acontecer.